antecederá a volta de Jesus começará na família. Eu creio mesmo. Um dia, eu tenho um neto que ele estava na época com 5 anos. Obrigada. Ele estava com 5 anos de idade. E o pai foi buscá-lo na escola e estava tocando no carro aquela canção do Fernandinho, Caia Fogo do Céu, Queima Este Altar. E aí ele entrou no carro, ficou ouvindo a canção e olhou para o pai e falou assim: pai, por que não cai mais fogo do céu? Aí o pai ficou ali, que eu vou responder esse menino. Aí enquanto o pai estava pensando numa resposta, ele falou: eu sei, pai. Ah, Lucas, você sabe por quê, meu filho? Porque não tem mais altar, pai. Meu Deus. 5 anos. Meu Deus. Ali foi, não foi carne e sangue, né? Foi a revelação dos céus. Porque o altar hoje é aqui no nosso coração, na nossa casa. O Espírito Santo começar a agir dentro da nossa casa, o nosso coração tem que estar dentro. Então, como nós precisamos de edificar altares na família? Por isso que eu creio que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará na família. Aleluia. Onde as famílias já estarão tão cheias de unção de poder, que elas já chegarão no templo cheio do Espírito Santo. E aí se imagina pessoas chegando de casa, já avivadas, o que não acontecerá na igreja? Quando todos se juntarem, né, comunitariamente para adorar o Senhor. Então eu quero só refletir nos irmãos um versículo que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então o texto de Gálatas nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, que nós precisamos de firmeza de propósitos. Porque muitas vezes nós ouvimos tanta coisa boa da palavra de Deus. Nós ouvimos coisas que falam da nossa vida no hoje, na vida prática, sobre o nosso casamento, sobre as nossas funções familiares, como pais. Mas muitas vezes depois nós vamos para casa e isso se perde. A gente entra novamente na rotina e esquece o que o Senhor está nos convocando a fazer. Então, firmeza de propósito é essencial para que a gente possa fazer com que o nosso lar permaneça como um lugar de refúgio. Mas há um alerta, né? Não, cuidado, né? Permanecer, pois, firme, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. O que isso nos diz? Que mesmo estando livres, e estamos, que somos filhos de Deus, a liberdade foi conquistada na cruz do Calvário, mesmo estando livres, nós podemos entrar novamente nas mesmas práticas, nas mesmas coisas que nos escravizavam, e a família pode novamente se tornar um campo de batalha. Então há uma escolha que precisamos fazer, né? Então vimos agora na nossa primeira parte, né, a importância de resolver o passado, porque sem o passado em processo de resolução, nós contaminamos o presente e dificultamos as perspectivas para o futuro. Portanto, identificar as questões que precisam ser resolvidas na nossa história, a história que nós trazemos da nossa família de origem, é uma questão essencial para compreendermos que uma história de amor, minha família é minha história, então uma história de amor, fundamentada no propósito do amor de Deus por nós, se inscreve com todo o material que nós temos para trabalhar. Porque ninguém teve uma história com só coisas boas. Todos nós temos lembranças dolorosas, momentos difíceis que trazemos para o nosso casamento e que essas questões vão repercutir nos nossos relacionamentos, né? Vimos também um fundamento do casamento: deixar pai e mãe. E aí uma vez alguém me perguntou: mas como fazer o deixar pai e mãe já casados? Né? Já casou, já saiu de casa,
já mora em outro lugar, às vezes saiu até de país e ainda não deixou pai e mãe. É possível? É. Porque deixar pai e mãe, o geográfico é apenas a parte visível. É deixar o que é deles com eles. Parar de repetir questões, cultura e hábitos e referenciais que a gente já sabe que não está certo. Parar de ficar naquela cobrança eterna. Então, é tempo de mudança, queridos. Liberar os pais das dívidas da paternidade. Sabe quando pega a nota promissória de uma dívida antiga, que você sabe que precisa liberar, que não adianta mais ficar carregando aquela dívida, que cada vez que você lembra daquela dívida, isso só te traz angústia, tristeza, raiva, sentimentos contraditórios. Que dívidas são essas? Dívidas de afeto, de proteção. Me desamparou. Dívida de reconhecimento, porque quem não foi reconhecido lá no passado, ele fica buscando o tempo inteiro reconhecimento de coisas. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de Jesus na tentação, quando o Satanás veio e foi tentar exatamente na sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus olhou para ele e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a última palavra que Jesus ouviu da boca do Deus Pai antes de ir para o deserto? Qual foi? Não ouvi, gente. Tu és o meu filho amado. Em ti eu tenho um grande prazer. Jesus estava em jejum. Então ele tinha fome fisiológica. Mas ele não tinha fome de identidade. Ele não estava com fome na sua alma. Por isso ele responde dessa maneira: eu não preciso transformar pedra em pão para provar que eu sou filho. Agora, quanta gente tentando transformar pedra em pão. Sabe o que é isso, gente? Todas as vezes que nós queremos ser amados pelo nosso próprio esforço, todas as vezes que nós queremos ser amados pelo nosso trabalho, por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. Porque quando nós temos certeza de quem nós somos, a leveza na alma, e eu não preciso ficar provando o tempo inteiro que eu sou bom e nem preciso ficar buscando reconhecimento o tempo todo das pessoas. Quantas pessoas, quando elas não se sentem reconhecidas, até mesmo na igreja, elas param de fazer tudo, porque estão esperando um reconhecimento humano. É claro que todos nós queremos ser reconhecidos no valor do nosso trabalho, mas eu estou falando dessa dependência, de o tempo todo precisar se sentir validado para se sentir com valor, né? Então, liberar pai e mãe é trazido no contexto bíblico com a palavra perdão. E eu tenho uma concepção muito simples de perdão. Quando eu olho no nosso português a palavra perdão, para mim soa uma perda grande. Aumentativo de perda, né? Você não vai achar em dicionário nenhum, tá, gente? Isso é só na minha cabeça. Perdão, uma perda grande. Isto é, sabe, no Brasil é muito comum a gente ver às vezes um ladrão passando por perto de alguém, tomando a bolsa, e ainda sai gritando: perdeu, viu? Perdeu! Você vai fazer o quê? Vai atrás dele? Não adianta. Então tem coisas na vida que a gente tem que admitir que aquilo que aconteceu naquele momento foi uma perda muito grande. Aquele abuso foi uma perda horrorosa. Aquela violência física foi uma perda enorme. Aquele abandono foi uma perda sem tamanho. São tantas perdas. E chega uma hora que você tem que decidir. Ou fica carregando todas essas perdas como um fardo pesado na alma, ou libera perdão.
Ah, mas eu vou ficar com a perda, Ilma? Sim. Admite, eu perdi. Não tem como eu recuperar isso. Não tem como voltar lá no passado. E isso não ter acontecido comigo. Aconteceu. Então eu tive realmente uma perda grande. Eu admito, eu perdi. Mas eu libero essa pessoa, porque eu não quero ficar carregando esse peso na minha alma. Não quero ficar carregando essa situação na minha alma. Sabe o que acontece quando a gente decide perdoar? Porque a palavra de Deus diz que quem não perdoa tem verdugos na alma, né? Na parábola lá que Jesus fala do credor incompassivo. Entregai aos verdugos. O que é um verdugo na alma, gente? É um tormento que não te dá sossego em nenhum momento. Aí quando você decide perdoar, você começa a sentir leveza. Ué, mas cadê o peso da perda? Onde foi parar o peso da perda? E aí o Espírito Santo vem e te diz, olha, a perda, o peso, tudo aquilo que você sofreu, Jesus já levou na cruz do Calvário. Ele carregou o nosso peso e agora tem leveza na alma. Por isso que ele diz em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, saia do lugar de vítima, porque quem perdoa se libera do jugo de carregar um monte de entulhos em seu emocional, que bloqueia o seu processo de crescimento e amadurecimento, que impede de você ser aquele que conduz a sua história como um protagonista nas ações que tem da sua história. Então saia do lugar de vítima, porque um passado de dor, como eu falei, não pode definir um futuro de amargura, porque é no presente que nós definimos a mudança. E quando nós definimos, nós saímos do cárcere da alma, identificando as fortalezas da mente, como o salmista orou no Salmo 142, versículo 7. Livra a minha alma do cárcere. Porque quando não perdoamos, nós ficamos imaturos, crianças emocionais. E é assim que muitos vão para o casamento. Homens e mulheres adultos cronologicamente, mas crianças aprisionadas aos pais. E cada um tem que fazer uma escolha. Como quer escrever sua história? Como quer conduzir sua vida? E que resultado pretende alcançar com as escolhas que tem feito? Quando o Senhor diz para o povo de Israel, em Deuteronômio 30:19, ele diz: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Isto é, a escolha que fazemos hoje define os destinos, o nosso destino e o destino da nossa descendência, porque nós estamos construindo um legado para os nossos filhos, para a nossa descendência. Então é preciso hoje lançar os fundamentos do amor na família, compreender as funções familiares na hierarquia que Deus estabeleceu. É uma questão de fé e de confiança, gente. A Bíblia estabelece as funções familiares. Quando nós vamos lá em Efésios capítulo 5, nós vamos ver que naquele texto tem todas as funções familiares. Começa falando as mulheres. E é interessante a gente entender isso, porque durante muito tempo eu não compreendia muito a ordem dessas orientações de Efésios capítulo 5. E eu perguntava, mas por que ele não falou primeiro com o homem? Né? Ele não é autoridade na casa? E aí, até que um dia eu estava estudando a palavra e o Espírito Santo falou no meu coração. Já está falado desde o Éden. Desde o Éden já está falado o lugar que o homem veio para ocupar na família. Então, compreender essa cadeia de comando, de autoridade, é fundamental para nós, para os filhos. Porque quem não aprendeu a se submeter nunca será apto para comandar. Porque fica imaturo. As orientações do Éden ainda se constituem o norte para o casamento. Aquele capítulo 3 tem ali
começa aquele discurso para a serpente, e que Adão ali tenta se justificar, foi a mulher foi a serpente, e aí Deus olha para a serpente, e ali naquele momento, ele começa a trazer orientações seguras para a nossa vida. E quando ele fala para a mulher, ele diz: o teu desejo será para o teu marido, e com dor terás filho. O que Deus estava dizendo ali é um segredo que muita gente não compreende. Porque é muito fácil. Na verdade, vocês já viram algum texto na Bíblia que Deus manda o homem desejar a mulher? Já viram? Tem, gente? Os pastores aí. Tem algum texto na Bíblia que Deus manda o homem desejar a mulher como uma ordenança divina? Não tem. Por quê? Porque é da essência do homem desejar a mulher. E é bom que se fale isso hoje, né? Porque se ele não desejar, ele foi roubado e saqueado na sua essência. Mas Deus fala para a mulher. Por quê? Porque é muito fácil deslocar o desejo do marido para o filho. Uma mulher, quando tem um filho, ela se envolve ali com aquela criança, e muitas vezes um filho vai ocupar o lugar do marido na vida daquela mulher. E não só um lugar simbólico, também muitas vezes literal, porque o filho vai para a cama dos pais e ele fica lá, ocupando um lugar que não é dele. O que Deus está nos dizendo nisso, gente? Que é preciso entender a estrutura familiar, porque o maior investimento que um casal faz para a vida de um filho, na sua formação, de transmissão dos princípios da família, é a qualidade da vida conjugal. É a qualidade do casamento. O lugar que cada um ocupa, um homem na sua autoridade instituída por Deus, numa autoridade inspiradora, não é autoritarismo, é no ministério tríplice, da mesma forma que Jesus, porque a palavra de Deus diz que o homem deve amar assim como Cristo amou, se entregou por ela. Cristo teve um ministério e tem um ministério tríplice com a igreja: rei, profeta e sacerdote. Como rei, e ali naquele momento se dirigindo ao ministério do marido, ele tem as diretrizes da família, o governo da família. Sai dele as orientações de como a família vai se conduzir ao longo da história, como que o casamento vai ali se fortalecer ao longo da história. Como rei, tem o governo. As diretrizes saem ali de quem tem o governo. Como profeta não fala em nome próprio. Todo profeta, ele diz: assim diz o Senhor. É uma autoridade delegada por Deus. Então é Deus que diz. Então todo profeta, ele recebe de Deus essa autoridade delegada para trazer as diretrizes para a sua família, onde ela vai percorrer a vida futura. Então todo profeta fala em nome do Senhor, e aqui está o manual do profeta, porque já está na palavra de Deus. Agora, como sacerdote, ele tem a responsabilidade de proteger a sua família. Proteção, porque o sacerdote é o guardião da família, é o guardião espiritual da família. Agora, essas três funções, essas três áreas da mesma função que o marido recebe dado por Deus, ele não faz sozinho. Porque se o homem não precisasse de ajuda, Deus não teria criado a mulher. Far-te-ei uma ajudadora idônea, moralmente capaz, sábia. A palavra de Deus diz: com sabedoria se edifica a casa, mas com inteligência ela se firma.
Então a mulher sábia é aquela que conhece os princípios da palavra de Deus. E por isso ela está ali ao lado para que esse homem seja respeitado. Por quê? Porque a mulher, ela que funda o lugar do pai para o filho. E vou dizer por quê. Ela fica 9 meses com o filho no ventre. Esse tempo antecede o pai. Qual é o pai que uma criança no ventre vai conhecer? É o pai, é o homem para quem a mãe dirige o olhar como seu marido e o respeita e o ama, porque aquilo que ela está ali acontecendo no emocional dela está passando para a criança. Então quando o pai chega ali no ventre, coloca a mão no ventre da mulher e ele fala com aquele filho, na verdade esse lugar foi dado pela mulher. Então se ela antecede, uma mulher funda o pai para o filho, mas também afunda. Porque se ela calar na paternidade de um homem, este filho ficará em busca desse lugar do pai durante toda a sua vida. Então quando Deus fala, o teu desejo será para o teu marido, está exatamente dizendo, dirige o seu olhar para o reconhecimento do lugar que ele tem dado por Deus, para que a sua descendência possa receber esses princípios. Muito feminino é lugar de pouco masculino. É um retrato do mundo hoje. E nós estamos vendo as consequências. Nós estamos vendo as consequências. Por isso que essas palavras assim que Deus deu desde o início, elas são tão importantes para nós. E às vezes nós conhecemos tão pouco, gente. E Deus continua falando. Depois de falar a serpente, Deus olha para a mulher e fala, ainda falando para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Estava falando de quem, gente? Apontando para quem? Gênesis 3,15 aponta para Jesus, que viria do ventre da mulher, mas naquele momento Deus estava interditando a amizade que havia começado lá no princípio de todas as coisas. Deus interdita, e ele falou, a partir de hoje é inimizade. Para quê? Para proteger quem a mulher carrega no ventre, porque a mulher é berço de gerações. E aí já interditava a amizade que ela tinha feito com Satanás. É a mulher quem gera e aponta também para aquele que viria do ventre da mulher. Então Deus é protetor das gerações. Mas o que acontece no mundo de hoje? A palavra de Deus também nos alerta. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus que está falando. Então, a amizade com Deus implica em obediência. Se eu não obedeço os princípios, não sou amigo. Tiago fala sobre isso. Não, eu inverti o versículo. Tiago que eu falei primeiro. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse é Tiago falando. Jesus disse em João 15,14: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Há uma escolha a fazer. Obedecer a palavra é amigo de Deus. Seguir os princípios do mundo, o sistema do mundo que diz que família é uma instituição falida, que casamento não existe mais. Seguir o sistema do mundo é constituir-se inimigo de Deus. A gente escolhe. Essas ampliações da palavra de Deus nos fala desde o princípio o lugar de cada um, assim como Cristo. Então o texto de Efésios, capítulo 5, ele nos dá essas diretrizes. Como vimos, a paternidade é um chamado espiritual. E quando Deus fala ali para o homem, fala de uma forma muito especial, para que o homem possa entender o que é amar uma família. Amar uma família.
ame como Cristo. E é interessante que também não tem nenhum outro versículo dizendo para apenas em Tito uma recomendação das mulheres mais velhas ensinando a mais nova a amar o marido, mas não tem nenhum mandamento para a mulher: ame seu marido. Por quê? É da essência da mulher amar. É impossível alguém que foi talhado para gerar filhos e carregar um filho no ventre durante 9 meses não ame. Se a mulher não amar, ela foi roubada e saqueada na sua essência. Isso é o trabalho do inimigo. Mas para isso, gente, é preciso amadurecer, crescer. Porque no capítulo do amor, que fala sobre esse amor que eu falei no primeiro momento, quando chega no versículo 11, diz assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Quando eu cheguei a ser adulto, desisti das coisas de criança. Então é tempo de a gente crescer, amadurecer, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, para que não sejamos mais como crianças, TDAH, né? Agitado de um lado para o outro, né? Correndo de um lado para o outro, mas seguindo a verdade. O pastor Leandro falou sobre isso hoje de manhã. A verdade. Então, evoluir no amor. Porque o amor da criança é dar. Ela precisa receber. O amor do jovem, amor, emoção, paixão, muitas vezes inconstante. O amor do adulto precisa ser doação, decisão, aprendizado. Crescer, queridos. Porque quem cresce entende o que é o verdadeiro amor. E aí, nos momentos das tempestades da vida, sabe ficar firme, porque não está fundamentado num amor inconstante, um amor que passa. Portanto, é tempo de consertar a hierarquia familiar. Homens dispostos a assumir a sua posição de liderança na hierarquia familiar, isto é, para que os filhos vejam este homem como referência e queiram se identificar com ele, para construir a sua masculinidade, e que as meninas também vejam aquele pai honrado e admirado, para que elas queiram na fase adulta amar um homem assim como sua mãe. Isso é cristão. O mundo vai na contramão disso. Mulheres, sabedoria. Sabedoria. Fundamentar a casa nos princípios da palavra de Deus. Na sabedoria. Mas ser inteligente para manter. Porque quando nós não somos inteligentes para manter a estrutura familiar, a descendência se perde. Em último lugar, filhos precisam de pais equilibrados, que os desenvolvam em padrões morais equilibrados. E é isso que eu vou falar depois, mais no final do nosso tempo. A construção de um legado geracional. Fomos chamados para isso. E como nós vamos transmitir isso para os nossos filhos? A palavra de Deus nos traz essa orientação. Mas eu quero lembrar para vocês: o maior investimento que um casal faz para a vida dos seus filhos é a qualidade do relacionamento conjugal. Filhos precisam de pais que se amam e que se respeitam. Porque pais que se amam e se respeitam estão preparados para construir esse alicerce para os seus filhos, esse fundamento do amor. Amém?